Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e eu estou de volta aqui para a gente estudar a palavra de Deus com muita profundidade. Dúvida de hoje na tela. A Bíblia tem uma palavra bastante dura de Jesus em Mateus 7, versículo 1, dizendo que não devemos julgar para não sermos julgados. Porém, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21 que devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Fico sem entender se devo ou não julgar segundo a Bíblia. Muito obrigado, querida irmã. Essa é uma dúvida que muito crente tem. E hoje eu vou fazer aqui para você um estudo bastante interessante e completo para você entender qual tipo de julgamento que é proibido pela Bíblia e se existe algum tipo de julgamento que a Bíblia nos libera para a gente fazer. Vamos então à minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. E se você gostar do tema, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho e assim vamos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Vamos lá então? Então vamos lá, textos na tela, preste bem atenção nesses dois versículos. Primeiro, Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. E aí lá em 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo diz: olha, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Fala a verdade, isso causa um pouco de confusão na nossa mente, não é verdade? A Bíblia nos manda julgar e não julgar. Como entender essa aparente contradição? Veja, olha que interessante, eu sempre recebo aqui nos meus vídeos muitos comentários, principalmente em alguns vídeos mais polêmicos, com a famosa frase: ô presbítero, você está julgando aí uma determinada coisa ou uma determinada pessoa com este seu comentário, e a Bíblia manda não julgar. Qualquer análise de um tema mais polêmico ou até mesmo uma discordância em algum tema com algum irmão costuma receber esta orientação: olha, você está julgando. Bom, Jesus de fato, ele nos deixou esse importante ensino sobre julgamentos. Mas esse ensino está dizendo que nós não devemos, por exemplo, julgar um argumento de uma pessoa em um debate, por exemplo, sobre um tema bíblico. O que eu fiz então? Eu fui buscar então na fonte, na Bíblia Sagrada, se o cristão pode ou não julgar. Será que a Bíblia nos proíbe de julgar em todos os casos? E se ela nos manda julgar em alguns casos, que casos são esses? Fica até o final, esse estudo aqui está importantíssimo para que você entenda de fato esse tema. Bom, primeiro a gente vai começar aqui então analisando o contexto lá do capítulo 7 de Mateus, que é importantíssimo para entender a fala de Jesus, que é muito importante dentro desse tema. Mas antes, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se, faça parte aqui da comunidade, lembrando que tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. Agora, se você gosta de receber todo dia um estudo bíblico de um tema para você fazer ali a sua devocional, eu mando para você um estudo todo dia no seu Zap em PDF gratuitamente. Aqui no primeiro comentário que está fixado nesse vídeo tem um link do nosso grupo, basta você acessar e entrar. Eu só mando estudos dentro do grupo, ok? Eu não mando mensagens particulares no Zap de ninguém, então somente dentro do grupo oficial você recebe ali os meus materiais. Bom, a primeira coisa que eu descobri é que Mateus 7, versículo 1, não proíbe todo tipo de julgamento que nós podemos e nós devemos fazer. Veja, em diversas situações a gente vai ter que fazer julgamentos, mas o versículo antes ele proíbe o julgamento que é chamado ali de julgamento hipócrita. Presbítero, explica um pouquinho sobre esse tipo de julgamento. Olha só, uma das regras de interpretação bíblica, ela nos ensina que a gente sempre deve ler o quê? O contexto para interpretarmos um texto corretamente. E quando a gente vê o assunto do qual Jesus está falando ali em Mateus 7, ele vai mostrar para a gente que ele está falando ali de um julgamento que é firmado na hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando uma pessoa ela fala alguma coisa, mas ela está escondendo fatos, ela está manipulando as situações. Meio que ela está usando um tipo de máscara para esconder as realidades das suas intenções. Aqui no texto, o julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas tem o mesmo defeito e até pior. Portanto, não está na posição de emitir um julgamento. Observe o texto que está em Mateus 7:3 agora. Por que vês tu o argueiro no olho, ou seja, um cisquinho no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, ou seja, num toco enorme que está no teu próprio?
Veja que esta pergunta de Jesus, ela é expositiva, ela expõe aquele que está julgando de uma forma hipócrita e equivocada. Esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. Por quê? Porque é manipulador, não é apoiado na verdade, mas na manipulação, nos interesses e em um monte de outras coisas incorretas. É desse tipo de julgamento que Jesus está se referindo aqui em Mateus capítulo 7. É o julgamento, por exemplo, dos fariseus, que julgavam certas práticas do povo ou de alguns grupos, inventando regras, inventando leis, mas também eles praticavam coisas até piores do que as pessoas que eles estavam julgando. Sendo assim, tal tipo de julgamento se tornava então comprometido. Mas observe que no mesmo texto, Jesus manda uma pessoa julgar. Veja que interessante. Ele vai mandar que primeiro a pessoa resolva a sua situação, para só depois ela ter então autoridade e uma intenção correta para olhar a situação do outro. Olha que interessante, Mateus 7, verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Olha só, resolve a tua situação e aí você estará em condições, e olha só o que você faz, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja que aqui você primeiro se coloca na posição correta e aí você pode então ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele, mas evidentemente com a motivação correta, com o coração correto, do jeito certo e não se colocando aqui como um tipo de juiz que está acima do outro. Como tirar o argueiro do olho do irmão sem julgar se aquilo que ele tem no olho é realmente um argueiro que precisa ser retirado? Veja então que Jesus está claramente aqui mostrando que a gente precisa sim agir julgando muitas vezes, mas com retidão, da forma correta que agrada a Deus. Bom, eu continuei a minha pesquisa e agora a minha dúvida é a seguinte: será que tem servos de Deus julgando coisas e até pessoas dentro da Bíblia? Vamos ver juntos? Quero lembrar você, se você tem uma horinha por semana, você já pode fazer o meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu vou te ajudar a entender a Bíblia inteira de forma mais rápida do que você faria sozinho. Link aqui no primeiro comentário fixado, o segundo link ali eu coloquei para você. Olha só, na minha pesquisa, eu observei que a Bíblia mostra diversos servos de Deus julgando tanto pessoas como também situações. Vamos começar com Jesus. Jesus julgou os maus atos dos fariseus. Por exemplo, quando ele chamou os fariseus de raça de víboras e maus, ele está julgando-os e também julgando o seu comportamento. Vamos ver o texto? Mateus 12, 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Então veja que Jesus está aqui julgando os fariseus com toda certeza. Observe que Paulo também manda a igreja julgar as próprias causas e critica, ele faz um julgamento ali à igreja de Corinto por levar causas a tribunais humanos ali, ao invés de julgarem ali mesmo na comunidade e resolverem questões internas da própria comunidade. Ou seja, veja que nós temos casos que podemos e devemos sim julgar questões pelo bem da comunidade e dos indivíduos dela, estabelecendo acordos e resolvendo conflitos. Veja o texto, 1 Coríntios 6, 5. Não há porventura nem ao menos um sábio. Olha só, quando falamos de um sábio aqui, a ideia é de uma pessoa que está baseada não na hipocrisia, mas na sabedoria. Então Paulo diz, não tem pelo menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ou seja, avaliar a questão, fazer ali um papel de mediador para que os conflitos sejam resolvidos. Mas nós temos mais. O apóstolo João julga diversas atitudes de um tal Diótrefes e promete chamar a atenção dele. Chama-o de caluniador e de mentiroso. Observe o texto que está lá em 3 João 1, de 9 a 10. Eu peguei aqui na tradução na linguagem de hoje para facilitar. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós, ou seja, um caluniador, e as mentiras que
contam. Então observe que João aqui está fazendo sim um julgamento, mas na reta justiça. Não há como ser obediente à palavra de Deus sem julgar. Veja, a avaliação de pessoas, de comportamentos, de ensinos, tudo isso gera a nossa necessidade de fazer julgamentos avaliativos. Alguns exemplos para você. Como iremos, por exemplo, sem julgar, reprovar as obras das trevas, como nos manda Efésios 5:11? Como nós iremos, sem julgar, descobrir o disfarce dos falsos mestres, como nos manda Jesus em Mateus 7:15? Como saberemos, sem julgar, rejeitar o falso evangelho pregado, como Paulo nos orienta em Gálatas 1, versículo 8? Como iremos rejeitar, por exemplo, o sinal da besta, descrito lá em Apocalipse 13:18, sem julgar aqueles que tentarão nos impor o uso deste sinal? Como identificar as heresias destruidoras que são mencionadas lá pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2:1, sem julgar os ensinos daqueles que as pregarão? Como, sem julgar, saberemos entrar pela porta estreita, rejeitando o caminho largo, como nos manda Jesus em Mateus 7, 13 e 14? Ok, presbítero, eu já entendi. Então eu posso ser um juiz das coisas? Vamos com calma. Existe um aspecto aqui nessa questão de julgar que a Bíblia vai proibir de forma severa. Olha só, nosso julgar não pode ser como juízes do próximo. Quem que é o juiz? É aquele que condena e absolve alguém. A Bíblia nos proíbe de nos colocarmos como soberanos, como pessoas que acham que têm o poder de condenar o outro. Tiago explica da seguinte forma. Observe aqui Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago está explicando aqui? Que nós não somos juízes uns dos outros. Pelo contrário, a gente deve avaliar sim comportamentos, pessoas, mas não como aquele que é ou se coloca na posição de um juiz. A gente deve avaliar para tomar as nossas decisões, para aconselhar, para abençoar e não para falar mal, para trazer aquilo que é negativo, mas para edificar, para proteger, para gerar a reta justiça de Deus. Sendo assim, devemos ser cuidadosos para entender que só existe um juiz que conhece plenamente o coração de todos nós e que pode, de forma totalmente plena, dizer que alguém está condenado em algo. Não tentemos tomar o lugar dele, do nosso Deus, nesse sentido. Bom, falando tudo isso, então, creio que ficou muito claro que nós devemos sim julgar, avaliar as questões e até mesmo pessoas ao nosso redor com objetivos edificantes. A Bíblia proíbe o julgamento hipócrita, mas não proíbe julgarmos outras questões importantes da nossa vida. Aliás, isso aqui é questão de vida ou morte. A gente vai precisar se posicionar. É evidente que não devemos também julgar com violência, com desrespeito, com preconceito e outras atitudes prejudiciais. Tudo isso não é do agrado de Deus. O que está em foco aqui é o julgamento saudável, importante para o ser humano e também para a sociedade. E também, acrescento aqui ainda, para a Igreja de Cristo. Creio que aqueles que defendem que não devemos julgar, primeiro deveriam avaliar o que a Bíblia diz. Possivelmente essas pessoas querem, na verdade, calar a nossa voz e o nosso posicionamento. Devem olhar para si mesmos e observarem que, como todo ser humano, todas as pessoas julgam o tempo todo. Por exemplo, quando você está no trânsito e critica a ação errada de determinado motorista, está julgando. Em casa, ao chamar a atenção de um filho, está julgando a situação. No trabalho, ao não concordar com a posição do chefe ou lutando contra alguma injustiça, está julgando também. Na igreja, quando você questiona alguma doutrina com algum irmão ou líder, buscando ali mais entendimento, está julgando também. Assim, julgar é inerente, faz parte do ser humano. É aprovado pela Bíblia, faz parte da vida, observando, claro, a reta justiça, como Jesus nos ensinou. João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência. A aparência aqui é como os hipócritas fazem,
mas julguem pela reta justiça. Queridos, isso aqui é um desafio, não é uma receita de bolo. A gente vai ter que aprender quando a gente está se colocando erroneamente no julgamento e quando a gente está certo. Quanto mais comunhão com Deus, quanto mais aprendizado da palavra, a gente vai equilibrando mais essa balança. Espero que tenha gostado. Se desejar ser membro aqui do canal, ajudar esse trabalho e receber benefícios exclusivos, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho para você, seja membro. Agora vamos continuar um pouquinho falando de julgamento? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,3 que os cristãos vão julgar os anjos e o mundo. Como que a gente entende isso? A gente vai estar com Deus lá julgando mesmo no trono junto com o Pai? Vamos entender aqui com esse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.